Para iniciar a conversa, Ricardo, né, falar que eu sou professor da UFO e trabalho hoje em dia mais com a questão do ensino, mas tenho uma atenção, né, com relação à lírica, à poesia, né? E você chegou ao meu conhecimento como um leitor numa cidade pequena, né, lá em São Paulo, a partir de uma antologia da Heloísa Buarque de Holanda, Esses Poetas, uma antologia dos anos 90, né? Posto que a sua primeira obra, salvo engano, é de 91 ou 2, né? De 92. Então, foram me apresentados alguns poetas que, particularmente, aquela questão, né, meio que autocêntrica de São Paulo, né, a gente conhecia mais os poetas ali em derredor da capital. E foi uma surpresa, né, conhecer poetas além do horizonte da nossa visão. E entre eles estava você, né? Então, para início de conversa, né, fique à vontade para se apresentar todo e, em particular, para falar, talvez, dessa antologia que talvez tenha dado uma visibilidade inicial à sua obra. Boa noite a todas as pessoas, e a você, Biela, em especial. Antes de responder a sua pergunta, eu vou fazer algo que sempre acho que não vou fazer, mas que acabo fazendo porque creio que abre, de algum modo, a possibilidade de conversa. Que me parece que essa pergunta vai aparecer em algum momento, então já trato de respondê-la até mesmo antes dela ser formulada, que tem a ver com inícios, tem a ver com o porquê a poesia, que lugar que a poesia ocupa na minha vida. Eu fiz um poema para tentar tratar dessa questão antes mesmo que ela apareça. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. Dizia: filho, palavra tem que saber como usar. Aquilo é que nem remédio. Cura, mas pode matar. Cuide de pedir licença antes de palavrear ao dono da fala, que é quem pode lhe abençoar e transformar sua língua em flecha que chispa no ar quando o tempo for de guerra e você for guerrear, ou em pétala de rosa se o tempo for de amar. Palavra é que nem veneno, mata, mas pode curar. Dedique a ela o cuidado que se deve dedicar às forças da natureza, o bicho, a planta, o mar, mesmo sabendo que ela foi feita para se gastar, que acaba uma, vem outra e voa no seu lugar. Ainda ontem, lá em casa, me sentei para conversar com as minhas duas meninas e desatei a lembrar de casos que a minha mãe se esmerava em contar, com luz de lua nos olhos enquanto cozia o jantar. Não era bem pelo assunto que eu gostava de escutar aquela voz que nasceu com o dom de se desdobrar em vozes de outras eras que tornarão a pulsar sempre que alguém no vento uma palavra jogar. Gostava era de ver a voz dela inventar mundos inteiros sem quase nem parar para respirar e ganhar corpo e fazer minha cabeça rodar como roda ainda hoje, quando, para me sustentar, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento, eu jogo palavra no vento e fico vendo ela voar. Obrigado. Agora, respondendo a sua pergunta, até o ano de 1999,
que é, coincidentemente, o ano em que eu vim pela primeira vez a esta cidade, a Uberlândia. Eu era integrante da companhia de dança Seraquê e vim aqui. O grupo veio como convidado do projeto Conexão Telemig Celular. É possível que tenha sido o primeiro espetáculo de dança no Brasil que tenha tido não apenas a colaboração de um poeta, no sentido de colaborar com a redação, com a elaboração do roteiro, mas com um poeta em cena. Vários espetáculos de poesia, de dança no Brasil, contaram e contam com a participação de poetas, mas em cena me parece que foi a primeira vez, pelo menos em Minas Gerais. E a apresentação aqui foi especialmente boa. Gostei muito de ter estado aqui. E eu falava dessa coincidência. Em 99 sai essa antologia, Esses Poetas, uma antologia dos anos 90, organizada pela professora Heloísa Buarque de Holanda, e foi o que deu um destaque ao que eu faço para além de Minas Gerais. Até então, eu me sentia bastante bem recebido por quem acompanhava a poesia em Minas. Foi mais surpreendente a receptividade que teve o meu trabalho a partir já do primeiro livro, Festim, de 1992. Aquilo me surpreendeu, porque quando eu comecei a escrever poesia, eu só pensava em escrever poesia. Não pensava que haveria qualquer retorno. Eu cresci, fui mais um a acreditar naquela impressão transformada em máxima de que ninguém lê poesia, de que livros de poesia não vendem. Isso tudo, com o tempo, eu fui ver que tem seu quê de verdade, sim, mas que tem, obviamente, muitos interesses por trás dessa verdade construída, dessa verdade fabricada. Porque, a partir do momento em que passou a haver uma maior repercussão do meu nome e do meu trabalho, por força da publicação de um conjunto bastante alentado de poemas, aí, é possível que eu seja aí dos 3 poetas que tem um número maior de poemas nessa antologia. E até aquele momento, muito pouca gente me conhecia no Rio de Janeiro e em São Paulo. Serviu, de algum modo, para mostrar também a falácia desse modo de recepção da poesia brasileira que se crê existir só em São Paulo e Rio. Quer dizer, só existiria grande poesia, boa poesia, em São Paulo e no Rio de Janeiro, eventualmente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. E essa antologia ela cobriu um leque mais amplo, e, a partir daí, eu comecei a receber convites para publicar em revistas e cadernos especializados de jornais. E, ao mesmo tempo, o que eu fazia em outros campos, sempre ligado à palavra também, quer dizer, a relação com a dança, a relação com o vídeo-poema, com as artes visuais, sempre relacionada à palavra também. Eu passei a receber convites também para montar exposições, para participar, para compor trilha sonora de espetáculos. De fato, este é um livro que pode ser dado como um divisor de águas para mim. Da visibilidade. Inclusive, aqui, um dos poetas, né, que pertencem aqui é o Arnaldo Antunes, né? E o Arnaldo Antunes tem um trabalho também ligado a essa questão do diálogo com a vanguarda, né, particularmente os concretos, que é um aspecto que compõe a tua poesia também, né? Então, esse traço do diálogo com a poesia concreta, né, os elementos de vanguarda, elementos de uma tradição, digamos assim, arcaica, de traços de religiosidade, né?
que parecem compor mais essas obras aqui que estão nessa antologia, né? Que pertencem aos variados livros da década de 90, ou parecem compor mais o que seria o Oriqui, que foi feito depois em conjunto com seu amigo Edmilson, né? Sim, está fazendo 20 anos que nós lançamos o livro A Roda do Mundo, que é um livro que tem metade... São 20 poemas, os 10 primeiros poemas são os do Edmilson de Almeida Pereira, que é um grande conhecedor, talvez o mais importante estudioso da chamada afromineridade. O recorte que ele faz a partir da antropologia, que é um dos campos de atuação dele, é um excelente poeta, com formação em antropologia e ciência da religião. Então, o apanhado que ele faz dos chamados cantopoemas da tradição afro-mineira, aquilo sempre me instigou muito. E, em 96, eu propus um desafio, parecia que era ele o desafio, mas era a mim mesmo. Eu queria compor um conjunto de poemas que dialogassem com o que eu já conhecia da poesia dele, mas a partir da vertente iorubá, que são os oriquis, que são os cânticos de saudação e louvor da cultura iorubá. E esse livro foi muitíssimo bem recebido, e tanto que em 2004 ele tem sua segunda edição por ter sido escolhido para o vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais. E projetou tanto a mim quanto ao Edmilson. Quer dizer, no meu caso, foi algo bastante rico o que aconteceu, porque se o primeiro livro, Festim, demarcava, até orgulhosamente, um pertencimento a esse campo genericamente definido como vanguarda, a partir da relação explícita e explicitada em mais de um momento por mim com a poesia concreta, quer dizer, um livro dedicado a Augusto de Campos e a Caetano Veloso. E ao Caetano em sua face mais radical, que é aquele que dialoga com a poesia concreta também. Então, é um livro de claríssima vinculação a um projeto experimental. Foi ótimo ter lançado, na sequência, um livro que, sem negar esse primeiro momento, abre um leque que não se supunha com relação às minhas tentativas de poesia. Então, eu deixo naquele ano de ser... O livro sai em 96, em novembro de 96. Os estudos que saem sobre o meu trabalho a partir dali já conseguem ler essa tentativa de abrangência enunciada pela própria escolha dos temas e a parceria com Edmilson. Não, ótimo. E agora a gente, para dar continuidade nessas duas, eu falei desses traços arcaicos, da religiosidade, de diálogo com a vanguarda, tem um aspecto muito bacana seu também, que é esse envolvimento com as novas tecnologias, né, que você acaba fazendo e que acaba criando esse traço de multiplicidade, né, que falar apenas do poeta é pouco, né, desse traço todo. Então, eu gostaria de você falar também dessa experiência, como você mesmo gosta de falar, como performador. E a ideia até do poemanto, que você acaba por trazê-lo no Modelos Vivos, né, da obra de 2010. O poemanto, ele, para quem não conhece, é um pano preto com letras brancas, com o qual eu me cubro e faço evoluções pela cena enquanto vocalizo poemas que podem ser, que são os que me vêm à memória naquele momento. É uma experiência limítrofe, tanto em termos de linguagem artística, porque eu mesmo não sei e preciso não saber se aquilo é dança, se é encenação, se é canto, porque tudo acontece ao mesmo tempo, e se é até mesmo
algo que possa ser chamado de arte, porque, como está no limite com o transe, pode ser que já tenha desbordado para um outro campo. Eu escrevi, no Modelos Vivos, tem um poema-ensaio de 4 ou 5 páginas, que foi escrito por solicitação do poeta Ricardo Domenech, que é um dos poetas mais interessantes do Brasil hoje e que vive já há muitos anos em Berlim. Ele conhece a fundo o meu trabalho e me solicitou um depoimento sobre a confecção do poemato. E aí foi que, pela primeira vez, eu tive a oportunidade de pensar exatamente a partir de qual lugar que eu parto para fazer esse tipo de trabalho, que é um desafio à própria noção de espaço, porque, para o performador, o primeiro espaço é o seu próprio corpo. O corpo humano é que organiza o espaço. A casa é feita a partir do corpo. Isso que outras áreas, como o teatro e a dança, já sabem, no caso da poesia, pelo menos a poesia brasileira, quando muito, o espaço é o espaço do poema na página. A minha relação com as outras artes do corpo, seja a música, seja o teatro, seja a dança, e o trabalho desenvolvido em grupo, fizeram com que eu passasse a entender o corpo como mais do que apenas um elemento de transmissão da palavra poética, como um elemento de composição também. Então, quando eu escrevo, eu levo em conta o fato de que é o meu corpo que escreve. São as minhas mãos, eu estou lendo, é o cérebro, ele faz parte do corpo, a gente se esquece sempre disso, não é? E não há nenhum poema que eu tenha publicado que não tenha sido antes vocalizado. Isso quando eu não parto de sons, cores, formas que eu tento traduzir para a voz. Muitas vezes eu tenho só parto disso. E vou trocando por fonemas, por sílabas, até que a frase se organiza. A minha primeira área é a música, mas não é rigorosamente o músico que aparece aí. Eu não sei exatamente quem é que está nesse lugar. Mas fazer isso, muitas vezes, como exercício, essas variações todas, que são, ao mesmo tempo, de timbre, de cadência, de relação, de quebra da relação entre o sentido e o não sentido, isso libera o corpo inteiro. Então, começar um improviso, que seja isso aqui, por exemplo. Vou aproveitar isso que eu fiz. Automaticamente a mão já veio para cá. Então, o que eu faço no ato de composição é pensar no meu corpo como um conjunto de elementos dispersos que eu preciso desautomatizar. Então, se eu estou fazendo isso, ó, eu fico muito atento ao movimento dos ombros. O que eu posso fazer para isolar, por exemplo, esse ombro aqui e começar a me relacionar com a ponta do pé? Então, o que parece dança para as pessoas, para mim, são ordens que eu estou dando, comandos que eu estou dando para partes do meu corpo, da mesma forma como eu opero em termos da distribuição do fonema e da sílaba na palavra, da palavra em relação à frase, da frase em relação ao poema como um todo. Na melhor das hipóteses, isso pode ser entendido como uma tradução intersemiótica, porque são vários os códigos acionados. Agora, isso não interessa minimamente para quem vai assistir uma performance ou para quem vai abrir um livro. São informações para mim. Então, isso, estou falando de alguns tipos de criação. O poema que pareça, às vezes parece uma trova, tá lá, são 4 linhas rimadas e metrificadas. Ele também terá passado por esse processo
de entendimento por dentro. A ideia é entrar mesmo nessa máquina verbal que é o poema. E o poemanto, voltando à sua pergunta, o poemanto ele aparece quando eu fazia parte de em 99. 99 foi um ano rico para mim, porque eu participei desse grupo que eu mencionei, a Companhia Seraquê, e criei com um dos integrantes do grupo a Sociedade Lira Eletrônica Black Maria, que é um trabalho que foi considerado pioneiro em termos não só da junção desses vários códigos, mas da perda de referências específicas de cada um em relação aos outros. Um pouquinho só de teoria para ficar mais claro o que eu estou dizendo. Segundo o Júlio Plaza, um espanhol que viveu em São Paulo durante muitos anos e que é um dos grandes nomes das poéticas experimentais no Brasil, e um grande teórico também, nós temos o fato multimídia, que diz respeito à junção quantitativa dos meios. Então, hoje, um celular, qualquer celular, o mais desprovido de recursos, ele é multimídia, porque ele junta áudio, mais vídeo, mais foto, mais outras coisas. Mas junta de forma isolada. Né? Cada uma coisa pode ser entendida em seu próprio, em sua especificidade. Quando nós temos junção qualitativa de meios, ou seja, contaminação do vídeo pelo áudio, dos princípios do vídeo, o que seria o específico do vídeo, passa a ser contaminado pelo que seria o específico do áudio. E áudio a gente podendo subdividir. O canto em oposição à fala, o grito, o sussurro. Né? Então, a gente começa a ver como que é mais complexo do que simplesmente falar em categorias fechadas. Falar do som. Nós não podemos falar do som apenas. A própria ideia de ruído, se o ruído soa, ele também é som. O que cabe fazer, do ponto de vista do criador, é decidir quais desses elementos que importam mais para a fatura da obra como um todo. Então, fazer o poemanto significou para mim, naquele momento, criar mais do que um elemento que impulsionasse uma dada motivação, quero fazer isso, isso e isso. Eu precisava ali era criar um complicador para aquilo que poderia, de outra forma, se transformar num cacoete, num tique, num procedimento fácil, numa habilidade técnica apenas. Então, o poemanto ele tem como eu estava dizendo, são letras brancas grafadas sobre um pano preto que eu uso sobre o corpo com um número muito restrito de movimentos. Eu tenho o giro sobre o próprio eixo que me faz ficar tonto. Então, imagina o que é cantar ou entoar tonto debaixo de um pano que não te permite ver nada. Tem as quedas, não necessariamente ligadas ao giro, mas eu caio, levanto, isso tudo sem parar de cantar. Rolo pelo chão, vou para os dois lados e comecei a usar, creio que foi na Alemanha, eu fiz isso em 2012. Comecei a usar como uma espécie de bumba meu boi, investindo contra a plateia. O que é mais impressionante nisso é que nunca ocorre nenhum acidente. Por isso eu acho que eu entro mesmo em transe. Mas não entro em transe porque isso é da esfera religiosa, não. São esses complicadores que eu coloco. Esses complicadores não é só porque eu sou de virgem e quero o mundo mais difícil, não. Tem a ver com um dos fundamentos do pensamento do músico, poeta e artista visual John Cage, que me influencia profundamente, que diz respeito a disciplinar o ego. É preciso que as habilidades técnicas, sem as quais não se faz arte,
que elas não sejam mais importantes do que a possibilidade de conversa, do que a possibilidade de afetação, tanto no sentido de passar algo para as pessoas, como de receber também de volta o que um olhar, às vezes não é necessariamente um olhar de aprovação, às vezes é de o que esse maluco está fazendo? Às vezes é isso que altera radicalmente o processo. Por que essa insistência toda na questão do corpo? Para poder responder a sua pergunta sobre os meios tecnológicos, que eu me recuso sempre a chamar de novos meios tecnológicos. Novos em relação a quê? Se nós todos aqui que usamos celulares, que usamos computadores pessoais, que usamos que temos em casa aquelas televisões maravilhosas, nós sabemos o que é a experiência de ter um desses aparelhinhos, amar de paixão uma função específica dele e, ao substituí-lo, descobrir que ele vem com muito mais funções do que jamais imaginamos que ele poderia ter, menos aquela que tanto amávamos. Não é linear nunca, né? Nós não somos consultados a respeito do que é que nos agrada neles. Então, o que me interessa aí? É puxar a discussão para o corpo. Entender o corpo como mídia primária. É a partir dessa mídia primária, que é o corpo, que nós podemos entender a existência desses aparelhinhos maravilhosos todos. Só entendendo o aparelhinho maravilhoso que é o corpo é que a gente pode entender a potencialidade desses equipamentos todos. Então, o que significa isso que eu falei agora com relação ao corpo ser uma mídia primária? Significa, primeiro, que é dele que decorrem as invenções de todos os meios que potencializam, seja o uso da voz, seja... Eu estou falando de sapato, por exemplo. O que significa o sapato, historicamente? Eu estou falando da roupa, para quando faz frio, do agasalho. Estou falando disso tudo. Estou falando dos óculos, que permitem ver a longas distâncias ou a curtíssimas distâncias. Estou falando disso, que não nasceu conosco. Então, o corpo tem a tecnologia tem essa função de nos lembrar que a tecnologia primeira, que a mídia primária, é o corpo. Agora, ele é mídia do que exatamente? Ele é mídia do seu próprio estado. Ele é mídia do estado de cansaço, de prazer, de alegria, de dor. Tudo isso o corpo, e não só o corpo do performador. O corpo de qualquer pessoa traduz essas informações. Todo mundo sabe o que é se vestir, como vocês, numa sexta-feira à noite, para encantar quem quer que se encontre pelo caminho. Com sorte, se apaixonar. Todo mundo sabe o que é isso, mesmo que não reflita sobre essas questões, né? Então, no meu caso, a utilização, quer seja do vídeo, quer seja das engenhocas todas, eu uso essas engenhocas todas. Nada disso pode substituir aquilo que é a função primeira da minha voz e do meu corpo. E eu só uso tudo isso quando sinto que o meu corpo, a minha voz, não dão conta, sozinhos, de completar essa tarefa de tentar afetar o outro. Ficou longo, mas é isso. Ótimo. Bom, eu até para aproveitar isso, desses seus experimentos, né, você falou do Lira, né, do laboratório anterior todo, ligado à questão da música, né, do grupo. E hoje em dia você tem o laboratório Interartes Ricardo Azevedo. Né? Azevedo, eu adoraria homenagear o Azevedo, mas eu sou Aleixo. Desculpa todo, né? Do Interartes, né? E nesse caso eu queria ligar no que consiste, na verdade, esses laboratórios. São cursos dados por você, da abertura a outra, né? E como é que faz para as pessoas acessarem você ou saberem mais do Lira? O Lira é uma tentativa de situar, de juntar num mesmo espaço físico algumas
das rotas que eu sigo como artista. Então, estão lá os meus acervos, tanto o acervo pessoal quanto o acervo de eventos públicos dos quais eu fiz a curadoria. Por exemplo, Bienal Internacional de Poesia de Belo Horizonte, em 98. Algumas edições do Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. ZIP, Zona de Invenção Poesia I. Entrevistas que eu fiz com poetas, entrevistei muitas vezes poetas como Augusto de Campos, Sebastião Shoa Leite, Antônio Risério, Edmilson de Almeida Pereira, artistas visuais como a Lígia Pape, a Rosângela Renault, fotógrafa. Então, esse acervo está todo lá. Está lá também o meu ateliê, é onde eu faço os trabalhos visuais, plásticos e visuais, os trabalhos gráficos, e é onde eu dou aulas, tanto aulas particulares, em algumas das disciplinas pelas quais eu transito, e comecei também agora a dar aula, era para ser online, mas acabou sendo aula por WhatsApp, eu nunca achei que eu ia gostar disso. Então, eu tenho alunos em São Paulo e em outras cidades também, e fico dando aula e andando pelo espaço. Boa parte dos meus poemas é escrita enquanto eu caminho, e agora eu dou aula andando também. Então, eu tenho um palco pequenininho, assim, um canto de muro, parece um pedaço de pizza. Então, eu tenho lá o equipamento de que eu preciso para fazer as performances e comecei, a partir daí, a organizar a Feira de Inutensílios, que é um evento mensal onde eu apresento as coisas mais recentes, as criações mais recentes em termos de performance, e tenho sempre um convidado. Pode ser um músico, bailarino, outro poeta, dá para projetar vídeos também. Em síntese, o Lira é isso. Aqui a gente tem nesse espaço alguns escritores, né? Até parte deles pela editora Subsolo, né? Então a gente estava conversando antes a respeito até das publicações dos seus livros, que foram feitas por editoras pequenas, né? Mas isso não inviabilizou, na verdade, o conhecimento da sua poesia, né? Eu gostaria até de falar dessa experiência mesmo, né? Da questão particularmente da autoedição da poesia. E talvez ligado a isso, pegando o mote daquela fala inicial sua, a respeito desse axioma bobo de que as pessoas não gostam de poesia. A autoedição, no meu caso, é sinal de saúde. Eu faço todas as etapas do processo editorial, da seleção dos poemas ao projeto gráfico, a capa. Eu viajo para baixo e para cima com a mala cheia de livros, eu dou entrevistas, eu dou aulas, eu conheço todas as instâncias do sistema editorial. Eu comecei a publicar por conta própria porque eu supunha que não haveria editoras interessadas no tipo de coisa que eu fazia. E parece que a minha intuição estava certa, porque quando eu lancei este livro, Modelos Vivos, ele é de 2010 e no ano seguinte ele entrou como finalista nos 2 principais concursos literários no Brasil, o Jabuti e o Portugal Telecom, que agora chama-se Prêmio Oceanos. Eu pensei que isso significaria, no mínimo, alguma sondagem por parte das editoras de médio porte, já nem estou falando das grandes, estou falando de editoras de médio porte. E não aconteceu nada. Como eu não estou mais na idade de ficar zangado com as pessoas, porque
não me tratam do modo como eu gostaria, eu busquei na minha história os exemplos de épocas em que eu fiz parte de discussões de âmbito nacional com relação à circulação da palavra no Brasil, da palavra literária no Brasil. O momento mais forte disso foi o ano de 2004, quando no meu blog, no blog que eu mantinha à época, e no blog de Ademir Assunção, poeta de São Paulo, nasceu o movimento Literatura Urgente, do qual resultou um manifesto assinado por 180 escritores do Brasil inteiro, que foi entregue nas mãos do então ministro Gilberto Gil. Boa parte das políticas públicas para o livro, leitura e literatura, que ainda hoje existem na esfera federal, na Biblioteca Nacional, na Funarte e em algumas outras poucas instâncias, foram respostas do MINC a essa postulação nossa. A situação era tão grave na época que não se falava em cadeia produtiva do livro. E quando se falava em sistema literário, só se falava da parte que diz respeito aos editores, aos distribuidores. Ninguém se ocupava em ouvir os escritores. Imagina um processo que começa, que desenhado idealmente, começa com o escritor e termina com o leitor. As duas pontas do processo, o escritor e o leitor, é que não só não eram ouvidas, como são as duas únicas não remuneradas do processo. Isso me parecia absurdo, abusivo, sempre fui incapaz de entender isso. Então, fizemos um mergulho radical na história da literatura brasileira para tentar entender de onde vinha isso. Uma primeira resposta é, ao passo que o Peru, um país muito menor que o Brasil, tem parque gráfico desde o século XVI, só no século XIX, só na segunda metade do século XIX, é que temos um parque gráfico. A literatura, desde aquele momento, quando ela passa a existir com esse nome, literatura, ela é entendida no Brasil como uma espécie de cartão de visitas para o trânsito social em busca de emprego público, a chamada sinecura, cargo como colunista de jornal, aval para um bom casamento. Isso estou falando do século XIX. Não se pensava, não se admitia a hipótese do criador viver daquilo que fazia. Não é à toa que João da Cruz de Souza, maior poeta simbolista brasileiro e um dos grandes nomes da poesia brasileira na virada do século XIX para o século XX, morre à míngua em Leopoldina, no interior de Minas Gerais, e o corpo dele é transportado num vagão de carga. Essa imagem ela é emblemática dessa relação que a cultura brasileira tem com esse miserável que escreve livros. Se você escreve, que seja por amor. É como dar aulas do ponto de vista de crápulas como o governador de São Paulo. Eu não vou falar o nome dele. Você tem que dar aula por amor. É a mesma coisa. Você tem que escrever poesia por amor. Você tem que publicar seus livros por amor. Você não espere recompensa nenhuma. Ora, eu sou, talvez, da primeira geração de poetas e escritores brasileiros que vem da classe pobre. Não estou dizendo que não havia pobres antes, mas Ademir Assunção, talvez a família dele tivesse um pouco mais de recursos que a minha. Mas Marcelino Freire, que também é signatário do movimento, vem de família pobre. A gente até brincava, né? Quem é que teve quixote na adolescência?
Aí todo mundo tinha que chute, menos eu. Eu usava conga. Então, quem usava conga na infância está agora concorrendo aos prêmios mais importantes, está viajando para representar o Brasil e está, de algum modo, do ponto de vista da Casa Grande Literária, reivindicando o direito de viver uma vida menos cindida. Por que eu tenho que ser um quando escrevo e abandonar o livro como possibilidade de ter ganhos materiais? A poesia, de fato, não se vende, mas o livro de poesia, sim. Como a música não se vende, mas o ingresso para o concerto, sim. O CD se vende, sim. Então, foi essa questão que a minha geração decidiu enfrentar em 2004 e que, depois de quase 3 anos, sem conseguir publicar O Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, nem mesmo pelas editoras de médio porte, eu falei, olha, eu vou voltar à autoedição, mas vou voltar altivamente, não vou voltar como quem não tem saída. Então, nessa perspectiva, é que eu chamo de um trabalho que é essencialmente político. Então, eu aproveito todas as viagens que eu faço, pelo Brasil e fora, e as entrevistas também, para falar disso, para falar dessa necessidade do poeta, do escritor de modo geral, mas do poeta de se assenhorar de todas as etapas do processo de edição. Se assenhorar, entendendo aí que isso não significa a eliminação do trabalho cooperativo, do trabalho em colaboração. Mas você precisa entender o mais amplamente possível como fazer isso e como colocar o livro em circulação. Ok. Eu gostaria de lembrar a todos que, como disse no início, o microfone está aberto aqui para questões. Olá. Primeiramente, tem que deixar claro que eu não conheço a sua obra, eu nunca li nada seu. Nem eu conheço. Melhor ainda, eu acho mais sensato, assim, o autor realmente não conheceu o próprio trabalho. Eu fiquei curioso para saber a forma que, falando de forma objetiva, você engaja a sua poesia. A sua poesia num sentido objetivamente político. Como que você realiza isso, tanto no conteúdo, quanto na linguagem e etc.? Eu vejo muitos poetas dizerem que o que fazem não é político, mas me parece que é um equívoco aí. Eles estão querendo dizer que não é partidário. E o que eu faço também não é partidário. Nunca fui filiado a nenhum partido, nunca me filiarei. Eu acho que eu serviria muito mal a um partido, sendo como sou. Partido nenhum tolera tanto questionamento. E eu começo por questionar a mim mesmo. Por que fazer desse modo e não de outro? E sou, obviamente, atravessado pelo meu tempo, pelo nosso tempo. Não consigo me proteger, e nem quero me proteger, de um tempo que, do ponto de vista dos descendentes de africanos escravizados, nem é pior do que outras épocas já vividas. Eu vejo aí todo um discurso apocalíptico no sentido de que o Brasil, que horror que se instalou no Brasil. O Brasil sempre foi um horror para negros e índios, e mulheres e gays, e camponeses. O Brasil melhorou foi muito, porque essas vítimas, essas que eu chamo de fudidos históricos, agora podem ir para a rua. Agora podem invadir, podem ocupar, não invadir. Invadir do ponto de vista da Casa Grande. Podem dar seu grito e serem ouvidas até no plano internacional. Ano passado, quando eu integrei a comitiva de escritores brasileiros que representaram o Brasil no Salão do Livro de Paris, eu disse pela primeira vez em público
um poema que está no Impossível Como Nunca Ter Tido um Rosto, que é o Na Noite Calunga do Bairro Cabula, que era um poema novíssimo naquele momento. Eu fui em março, o poema foi escrito em fevereiro, quando 13 jovens negros do bairro Cabula, em Salvador, foram eliminados barbaramente pela Polícia Militar baiana. E vocês podem encontrar no YouTube uma declaração do governador da Bahia, que é um governador do PT, comparando a chacina ao gol, à ação do artilheiro. Ele fala as seguintes palavras: o policial é como o artilheiro, ele tem poucos segundos para decidir se ele vai atirar ou não. Ele pode perder o gol e pode fazer. Quando ele termina de falar isso, aplausos tomam conta do vídeo. Acho dispensável, mas vou dizer assim mesmo: nenhum desses rapazes tinha passagem pela polícia. Ainda que tivesse, não poderiam ser eliminados da forma como foram, rendidos já. Então eu tive a chance de fazer essa denúncia em Paris. Isso reverberou, como já tinha feito em Berlim a denúncia. Eu entrei em Berlim em 2012 com um cartazete escrito "Cadê o Amarildo?". E por que fazer isso? E por que fazer isso do ponto de vista tanto do cidadão quanto do poeta? Porque, ao contrário do que se prega, penso eu que há escuta, sim, para os poetas. Nenhuma poesia é tão alienada quanto seu autor talvez preferisse que fosse. Não, eu só quero me expressar. Mas isso mesmo de dizer que só quer se expressar já é político. Porque está fazendo isso, essa expressão está se dando a partir do uso de um bem comum, que é a palavra. A palavra não pertence a mim, não pertence a você, ela pertence a todos nós. Então, todo o uso da palavra é político. No meu caso, há a escolha não só de reconhecer a dimensão pública da palavra, portanto, ética, mas de fazê-lo a partir de lugares que eu não poderia fingir que não ocupo. É o lugar do pobre, o lugar do negro, o lugar do poeta. O poeta também é aquele que está à margem. Então, no meu caso, essa é uma questão que se repõe continuamente, mas não como um dilema. Eu não tenho dúvida nenhuma de que toda poesia é política. E que a omissão, ninguém é obrigado a participar de nada, a se engajar em nada, mas a omissão é uma escolha. E essa escolha eu nunca fiz e nunca farei. Bom, gente, a gente está na parte final agora, né? Então eu gostaria de saber se há mais alguma questão que vocês queiram. Fique à vontade. Para acessar o Lira, para tomar conhecimento. A melhor maneira é o Facebook. O Facebook é meu escritório virtual. Tanto o meu perfil pessoal, quanto tem o profissional também. Então é por lá que eu anuncio as oficinas, os cursos e as vivências. E lancei em São Paulo um formato novo, que é o da vivência de um dia inteiro, quer dizer, um espaço com pessoas que já, de preferência, que já se conheçam, e que eu, na melhor das hipóteses, recebo informações sobre elas e consigo montar um programa, um roteiro, dentro daquilo que o Deleuze chama de currículo nômade. Então, a partir tanto da leitura do grupo quanto dos interesses individuais, eu consigo atender tanto o grupo quanto as pessoas individualmente. Mas os formatos são muitos.
Então, o melhor mesmo é me adicionar no Facebook, me escreve e eu respondo tão prontamente quanto possível. Você não quer falar no microfone? Não. Tem sim um cunho social. Eu queria que você apresentasse se você sentiu na pele a diferença da cor, de estar, essa questão que você falou da Casa Grande, da senzala lá fora. Qual é a perspectiva que eles apresentam para você? O que eles trouxeram para você? O mundo, ele é um lugar perigoso. Tem um verso que eu gosto muito, do poeta cubano Nicolás Guillén, que ele fala da minha pele proibida. O racismo é mundializado. O racismo é um fenômeno mundial. Mas eu me sinto muito mais à vontade andando numa rua de Berlim do que nos jardins em São Paulo. É isso. Eu não sei por quais motivos andar em Berlim, em Paris, na Cidade do México, sei lá, em qualquer lugar, eu me sinto muito mais à vontade, talvez por saber que eu não estou no meu país, então algum dispositivo interno me orienta com relação a relaxe, mas não muito. Nem é isso, eu fico à vontade em qualquer lugar. Mas os olhares, quer dizer, atendente de loja seguindo descaradamente, caixa pegando o dinheiro e colocando assim contra o olho para ver se aquilo não é falso. Isso é aqui no Brasil que eu vivo. O que eu fiz por mim e pelo Brasil foi não me deixar pequenar por isso. Mas, por exemplo, ligar a televisão, coisa que eu não faço quase nunca em lugar nenhum, ligar a televisão em Berlim é ver mais negros do que vejo aqui. Em 20 minutos eu vejo mais negros na televisão em Berlim do que em uma semana no Brasil. Então, na verdade, me faz bem viajar pelo mundo. Sabe? Não porque não exista racismo, mas porque ele assumiu outras formas, seja por força de lei, seja pelo impacto da cultura, a relação dos alemães com seu passado nazista. Isso pesa muito. Nós não, nós somos um país, o Brasil, que não criou uma forma nem mesmo de lidar com os nossos traumas históricos. Nós não pranteamos a dizimação das nações indígenas, nós não pranteamos os 300 anos de escravidão negra, nós não pranteamos as 2 ditaduras, e nós agora estamos morrendo de rir de tudo que acontece. A gente tem as liberdades individuais sob risco, a gente tem direitos trabalhistas historicamente conquistados, correndo risco, e o máximo que a gente faz é piadinha no Facebook. Parece que nós todos somos homenzinhos que não podem chorar. E chorar, que eu estou falando, não é como sinal de fraqueza, perdemos o Brasil. Não. É como, olha, estamos perdendo o Brasil há 500 anos. A gente não faz isso. Né? Mais uma questão aqui pela... Bom, boa noite. Meu nome é Larissa e vou puxar a pergunta um pouco para o meu lado. Sou geógrafa e a minha cidade me marcou muito, de onde que eu vim, as minhas histórias. Patrocínio, interior de Minas. Daí eu queria te perguntar o quanto que o lugar de onde você veio, o interior de São Paulo, se o lugar de onde você veio influenciou a sua poesia. E quais histórias, o que aconteceu na sua infância, na sua vida, do seu lugar, desse cantinho que é só seu, o que isso influencia na sua poesia? E a segunda pergunta que eu queria fazer é sobre uma frase do Mário Quintana que fala assim, que a felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Aí eu queria que você discorresse um pouco sobre como que a dor e o sofrimento é importante no fazer poético e na literatura. E se a dor e a solidão influencia nessa criação, nessa potência criativa. É isso.
Só uma pequena correção. Quem veio do interior de São Sou Paulo foi ele. Eu gosto muito do interior de São Paulo, mas não nasci lá. Eu nasci numa cidadezinha chamada Belo Horizonte. Ela é maisinha do que gostaria. Belo Horizonte... E torcedor do América. Essa cidade que foi construída pela República para ser a sua joia. Belo Horizonte, ela é inaugurada no mesmo ano em que o Arraial de Canudos é destruído, 1897. Isso me marca profundamente, porque saber disso me marca profundamente, porque Canudos era a mancha na história da República. Canudos precisava ser dizimada. Canudos era o arcaísmo, o problema intransponível para a modernização do Brasil. Então era preciso ter essa face moderna, ela precisava se traduzir numa cidade planejada. E é aí que entra Belo Horizonte. Ora, Belo Horizonte é construída onde já havia gente morando, gente negra. O Arraial do Curral del Rei. Essa gente negra é afastada violentamente para cercanias da cidade, para o que hoje é chamado de região metropolitana. Essa expulsão, ela é reencenada continuamente. A cidade só vai crescendo, porque é preciso abrigar essa expansão promovida pelo dinheiro e pelo poder. A minha família, muito pobre, no ano de 69, em plena ditadura civil-militar, numa das contradições da ditadura, meu pai tem, pela primeira vez, a oportunidade de adquirir uma casa própria. Chamar aquilo de casa em respeito ao meu pai, porque aquilo era qualquer coisa, e nós éramos uma das 556 famílias beneficiadas por esse programa do governo. Quer dizer, ele vem do governo ditatorial. Era preciso conquistar os corações e mentes dos muito pobres. E isso foi feito por meio dos conjuntos habitacionais. O nosso é o segundo, o primeiro foi o do bairro de Jatobá, o meu chama-se Campo Alegre. Com o tempo, o enfrentamento político, poético-político, eu passei a entender que o Campo Alegre é, para mim, mais importante do que Belo Horizonte. Porque essa promessa contida no nome da joia da República, para nós pobres, nunca se cumpriu. Belo Horizonte para quem? É um poema, inclusive, do meu livro Máquina Zero. Belo Horizonte para quem? Quando? Não é? Que tem uma relação de muita simetria com o Ordem e Progresso da bandeira, com o lema positivista da bandeira. O meu avô, que eu não conheci, ele gostava de reunir os filhos e perguntar: quem é que sabe o que quer dizer o lema da bandeira? Aí ninguém respondia, porque ele gostava de responder: ordem para os pobres, progresso para os ricos. Então, eu acho de uma ironia profunda ter nascido numa cidade chamada Belo Horizonte, que sempre adia essa promessa, e crescer num bairro chamado Campo Alegre, que era o que havia de mais triste, né? Era coisa, mas que foi o lugar que deu as condições, exatamente pela falta total de condições infraestruturais, foi o lugar em que minha mãe se descobre uma líder comunitária, organizando as demais mulheres ali para ir para a porta de prefeitura, exigir escola, calçamento. Então, a minha base toda de pensamento político e social vem dessa observação concreta. E você falou aí da geografia, eu teço todas as loas para o maior de todos os geógrafos brasileiros, Milton Santos, um pensador não só da geografia, mas da cultura brasileira e da vida brasileira, quando ele fala da escassez material como motor da vida do pobre.
A minha família, a história da minha família é isso. Esse deslocamento que é forçoso fazer para poder alimentar a família, para poder vestir a família, não deixar as pessoas morrerem de fome. E aí, respondendo a outra questão, sobre a felicidade. Eu ignoro o que seja a felicidade e, mais ainda, a busca da felicidade. Porque minha mãe, que foi a pessoa mais inteligente que eu conheci, inteligente emocionalmente, em outros níveis de entendimento da inteligência, mas também no plano emocional, isso que eu disse no poema com que eu abri a minha participação aqui é a pura verdade. Minha mãe me deu ao mundo e, sem ter mais o que me dar, me ensinou a jogar palavra no vento para ela voar. O que eu quero dizer com isso? Não vou explicar os versos, não, mas é porque isso é verdade, isso aconteceu. Minha mãe me teve com 42 anos. Eu sou o segundo filho de uma mulher que já tinha 42 anos. Imagina o que é ter, ainda hoje, o primeiro filho aos 39 e o segundo aos 42. Se ainda hoje é problemático, imagina nos anos de 1960. Ela me fazia dormir com uma música que ela tinha certeza que eu nunca ia gastar dinheiro com análise, por causa dessa música que ela cantava para que eu dormisse, que é um sucesso do rádio na época, chamado Ricardo o Felizardo, e que diz assim: Ricardo o Felizardo vivia sempre a cantar, Ricardo o Felizardo vivia sempre a cantar, mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Mas um dia um amor malvado quase fez Ricardo chorar. Canta ou assovia, mostra sua alegria, canta, faz como eu, canta que o mundo é seu. Eu acho que tem que ser muito bem resolvida na vida para cantar para um filho ali, vivendo o dia a dia de uma pobreza quase extrema, você cantar para um filho, para ele cantar que o mundo é dele. Então, se eu não considero que o mundo é meu, pelo menos o mundo não é o que me oprime. E felicidade não é algo que eu tenha que usar as 24 horas do dia para buscar, porque nascer já foi feliz. Simplificando, é isso que eu vivo. Ricardo, infelizmente nosso tempo cessou, né? E gostaríamos muitíssimo de agradecê-lo. Fique à vontade com as palavras finais agora. Ou de retorno, né? De retorno. Eu queria dizer um poema como agradecimento. Convivo muito bem com os cães da rua. Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz o velho e bom modo de vida que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me dirige um riso cardo, como quem dissesse: "E aí, Ricardo?", respondo-lhe: "Olá, irmão." E a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua. Convivo muito bem com os cães da rua. Me apraz o velho e bom modo de vida que os faz, sem ter do que cuidar na vida, medir distâncias de uma a outra rua. Comparto com os cães o ar da rua. Se um deles me dirige um riso cardo, como quem dissesse: "Aí, Ricardo", respondo-lhe: "Olá, irmão", e a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida, me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua, que até há pouco era só mais uma rua,
por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida. Me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua, que até há pouco era só mais uma rua, por onde vadiavam um cão e um bardo, cada um caçando do seu jeito a vida. Me obriga a distinguir nela o que é vida real, do que será, quem sabe, um tardo sinal do quão são irreais o cão e a rua,